Fala pessoal, mais um vídeo aqui no Coalizão Conservadora, aqui no Coalizão TV no YouTube, né? Hoje a gente vai reagir e comentar sobre a fala do Nicolas, né? O Nicolas, ele teve uma fala muito contundente, viralizou no país aí nesse final de semana, e é muito importante nós analisarmos, reagirmos e, de forma bem franca, trazermos uma análise sobre isso e ecoar, porque tem muita coisa importante, né? Mas antes de eu entrar na reação do vídeo e comentário com vocês, eu quero pedir que você, que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. A sua inscrição é muito importante, é ela que nos faz crescer, ela que nos mantém desenvolvendo esse trabalho de contraponto cultural à esquerda, e é ela que nos faz poder avançar com o nosso trabalho. Então, por favor, se inscreva no canal, se você já é inscrito, assina ali, ó, tem o sininho de notificação aqui embaixo no YouTube, por favor, clica no sininho e você vai ser notificado quando nós estivermos lançando um vídeo, fazemos uma live, enfim, e nós vamos estar crescendo o projeto graças a vocês. Então, precisamos da ajuda de vocês, tá bom, pessoal? Então, tendo feito isso, vamos embora reagir para o vídeo do Nicolas e comentar sobre isso, que é bem importante as falas dele. Então a gente precisa de Senado ano que vem, senadores corajosos, pessoas que têm condição de fazer um embate contra o STF, não por birra política, mas porque, principalmente a figura do ministro Alexandre de Moraes, tem desestabilizado a nossa democracia. Não é possível que as pessoas não estejam vendo isso. E pode falar, as pessoas estão vendo isso. Os caras agora, por exemplo, fizeram uma alteração no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que não vai, digamos assim, bater somente em quem é de direita, vai em todo mundo. As plataformas vão ter que fazer censura prévia, porque quem vai limitar o que pode e o que não pode? O que é discurso de ódio e o que não é? Se eu agora falar sobre minha fé, vai ser discurso de ódio, porque o outro ficou ofendido? Se eu falar agora que eu acho o Lula ladrão, eu devo ser preso por isso? Se algum esquerdista falar que o Bolsonaro é genocida, ele tem que ser preso por isso? Então, assim, pelo que eu vi até hoje, só deputado de direita está sendo caçado, só internet, contas sociais de pessoas conservadoras estão sendo derrubadas. Agora eles podem fazer o que quiser. Pode jogar a bola com a cabeça do Bolsonaro, né, arrancada, pode fazer encenação matando o Bolsonaro, pode pegar a minha imagem e queimar, como foi feito aqui em Belo Horizonte, pode fazer ameaça de morte, pode fazer tudo. Pode xingar pastor, pode xingar padre, aí é liberdade. Agora, quando a gente também quer usufruir dessa mesma liberdade, aí não pode. Então, por isso que muitas vezes eu já... Vamos começar comentando essa primeira parte aí que o Nicolas falou. Realmente, nós temos hoje, ele elencou alguns problemas, vou trazer 3 dos problemas que ele elencou. Primeiro, a questão da ineficiência do Senado em garantir um equilíbrio e também fazer com que cada poder atue somente na sua esfera de ação e não invada outras competências de outros poderes, como a gente tem visto aí nos últimos dias, né? Então, a omissão do Senado e a falta de fibra e força do Senado para que situações do judiciário não continuem vindo e tomando o lugar do legislativo, realmente é um grande problema, né? O Senado omisso, um Senado ineficiente, um Senado inoperante, faz com que a nossa república esteja muito bagunçada, como o Nicolas bem mesmo elencou, e existe uma necessidade ano que vem de renovar o Senado, mas o pessoal que trabalha com a articulação política na direita não pode ser bocó, né? Não pode colocar um monte de gente no centrão dizendo que é de direita, que não vai modificar nada. Tem que colocar pessoas que realmente tenham um histórico de vida que defendam nossas pautas e nossos valores, senão nós vamos estar elegendo mais Romários, que no fim vão estar lá, mas não vão se importar com nenhuma das pautas que são tão caras para nós, e não vão estar para reequilibrar os poderes e fazer com que cada poder haja dentro da sua esfera de ação, e um poder não invada a competência do outro, que é o que acontece hoje com o poder judiciário, né, elencado aí na figura de alguns ministros, e hoje isso está tão complicado, que daí é o segundo ponto que o Nicolas trouxe ali, né, que é a questão da censura, né. Hoje você falar na internet de forma clara sobre isso se torna muito perigoso e muito complicado. Cada vez mais o discurso tem sido controlado e a liberdade de expressar-se tem sido cerceada, né? E o terceiro ponto que o Nicolas colocou, com um foco bem específico sobre o público conservador, sobre o público liberal, sobre pessoas que têm ideias que se chocam, se contrapõem contra as ideias das pessoas que estão no poder hoje, que aparelharam esse poder aí nas últimas décadas, né? Realmente, quando você vai ver contas sociais, redes sociais, canais no YouTube, os que sofrem, geralmente, são canais que têm um contraponto e posições diferentes do que o atual governo e o atual sistema do Brasil tem, infelizmente, né? Essa é uma realidade que o Nicolas trouxe, né? E a gente vê que isso é um grande problema, um grande desafio. E uma coisa sobre censura que ele também comentou, né? A censura não pega somente conservador, né? Ela, mais tarde, vai pegar todo mundo, né? Porque ela começa, mas ela não termina, né? Então, sempre é assim que a história se mostra. Vamos continuar. Nicolas, por que você processou o cara? Uai, porque se eu não processar, sou eu que sou processado. Então vamos jogar o jogo de acordo com as regras, né? Se eles fogem das regras, a gente também foge. Ou seja, o que a gente quer é fazer com que a gente tenha liberdade, principalmente na internet. Se não fosse a internet, as pessoas não saberiam sobre o escândalo do INSS. Se não fosse a internet, não saberiam sobre a lupa que iriam colocar no Pix, que foi o meu vídeo que bateu milhões. Eles falaram que o Mark Zuckerberg, o Trump, até o Elon Musk me ajudou. E agora estão, assim, afoitos, porque as eleições estão chegando, eles sabem que a gente, com a força que a gente tem na rede social e a credibilidade que a gente tem junto ao povo, a gente vai, enfim, dar um banho neles aí nas eleições. Do STF, o senhor estava querendo apresentar um requerimento lá na Câmara para convocar aquele ex-assessor do Moraes para prestar alguns esclarecimentos. Como que está a sua situação? O senhor chegou a apresentar esse requerimento já ou pretende apresentar? Como que está essa questão? Olha, a gente apresentou o requerimento, precisa ser colocado em pauta, né, na Comissão de Fiscalização e Controle, e a gente precisa ouvi-lo.
Porque as mensagens que foram pegas entre os assessores do Moraes são muito sérias. Falando, por exemplo, que o Moraes quer a cabeça ou quer o Eduardo Bolsonaro. Como assim? Por que o juiz está querendo a cabeça de um deputado federal? Por que eles estão tão preocupados em combater a direita e não combater o crime organizado? Uma coisa que a gente tem que elencar aqui é que a força da direita, de forma majoritária, em questão de comunicação com o seu público, é através da internet. Se continuar esse controle e essa censura crescente na forma de expressar-se na internet, que pode ou não ser dito, automaticamente quem mais vai sofrer é a direita. Por quê? Porque ela não tem outros meios de ação. Quantas rádios de direita você tem no Brasil? Talvez a Brado, talvez o pessoal lá acho que é a Capim Verde, Auro Verde. São muito poucas, né? Quantas televisões de direita nós temos, além das religiosas, né? Mas são televisões religiosas, são televisões com conservador, né? Então, embora a programação seja muito boa. Então, assim, nós temos muito poucos meios de ação para se comunicar com as pessoas fora da internet. Então, falando em eleições, se destituir o poder na internet da direita, a direita perde o principal meio de ação para se comunicar com as pessoas e mobilizar as pessoas para as suas pautas e representar as mesmas naquilo que elas precisam dentro do poder público. Então, é muito perigoso essa questão da internet. E para a direita é fundamental, se ela quiser ter chance de chegar forte, como o Nicolas falou, a manutenção desse meio de ação, né? Isso aí é algo muito necessário. Ele comenta ali sobre a figura do assessor, né, do ministro, né? Eu não vou entrar tanto nisso aqui porque é algo muito complicado de se comentar hoje, né? Ainda mais para o Nicolas, um deputado, né? Mas nós somos pessoas que não têm os mesmos meios de ação que ele, e ele é muito corajoso de falar isso, ele está colocando em risco o mandato dele. Ele, na atual conjuntura, que a imunidade parlamentar meio que é só uma lenda, né, uma palavra escrita na Constituição, né, ele se coloca falando essas coisas assim, de uma coragem fenomenal. Precisa de oração esse menino. Então, de muita oração, porque ele é muito corajoso. Vamos continuar ouvindo aqui. Eu não vi nenhuma troca de mensagens dos assessores do Moraes falando assim, pessoal, Comando Vermelho e PCC estão destruindo o Brasil. O que nós vamos fazer a respeito disso? Não. Só tem ali mensagens de seja criativo, né, inove ali nos processos. Então, assim, mais uma vez, eu quero deixar isso aqui claro, e eu sei que as pessoas acreditam nisso, de que não é por uma birra política, não é porque eu não gosto pessoalmente do Alexandre de Moraes, não. Mas achar que a nossa justiça hoje está isenta é sacanagem. O colegiado que está julgando o Bolsonaro e os seus assessores é a Camilúcia, indicado pelo PT. O outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula. O outro é o Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era adolescente. O outro quem mais? O Fux, que também foi indicado também pelo PT. E o outro quem quer? O Moraes. Ou seja, falar que isso é um julgamento imparcial é colocar 5 argentinos para julgar o Pelé, ué. Não vai dar certo. Então a gente precisa abrir os olhos contra isso. As pessoas têm olhado, não é à toa que a aprovação dele está gigantesca, e é por isso que eles falam que tem que regular as redes sociais aí. Mas eu estou preparando algo aí, isso não vai ficar... Realmente, ele traz aí, por último, ele faz uma defesa do Bolsonaro, né, criticando a forma que tem sido conduzido o julgamento do Bolsonaro. Realmente, a forma que tem sido conduzida é muito questionável, e você, com esta forma e com essas pessoas do julgamento, você chega com muitos poucos meios de ação para poder desenvolver um trabalho coerente de defesa, aí, com chance dessa defesa ter êxito de acordo com a realidade que ela expressa, né? Então, tá bem complicado a situação do Bolsonaro, e, de novo, o Nicolas, que o pessoal da direita às vezes bate, às vezes tenta fazer a divisão entre ele e o Bolsonaro, tá aí, defendendo o Bolsonaro, tá aí, criticando a forma do julgamento que está ocorrendo com o Bolsonaro, tá aí se manifestando a favor da liberdade de expressão e tá aí fortalecendo as pautas da direita e dando a cara a tapa aí, numa das pautas que são mais caras para o país, né? Então, é muito importante reverberar isso, tá? Você que está nesse vídeo, espalhe ele, coloque nos comentários a tua opinião sobre isso, porque nós precisamos reverberar para que essa fala pegue força, porque ela é de suma importância, para que nós possamos aí ter o Brasil sendo despertado, as pessoas que estão fora da nossa bolha, né, que eles não estão nem aí com isso, para os absurdos que estão ocorrendo no nosso país e que só vão crescer se um contraponto não for gerado, né. Gente, por hoje é isso, tá? Obrigado a você que esteve até aqui conosco no vídeo. De novo, não é inscrito no canal, se inscreve aqui, já é inscrito, clica no sininho aí para você poder receber todas as nossas notificações. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.